É com muita alegria, né, que estamos aqui mais um ano para celebrar esta manhã tão linda. Vamos celebrar hoje o nascimento de Jesus. Nós não sabemos o dia, mas nós vamos celebrar hoje. Na verdade, a gente celebra todos os dias, mas hoje faremos uma homenagem maior. Amém? Vamos nos colocar de pé, por favor, todos, na medida do possível. Quero deixar um versículo para vocês. Isaías 2, verso 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Que o Deus maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, se faça presente nas nossas vidas durante todo esse ano que está chegando, né? Estamos aqui na reta final e hoje nós vamos agradecer a Deus por ter enviado Jesus, tão maravilhoso, o nosso conselheiro, o nosso príncipe da paz, aquele que nunca nos abandona, aquele que deixou sua glória, deixou tudo por nossa causa, morreu numa cruz, deixou o seu reinado lindo junto ao Pai e desceu para morrer a minha morte, a sua morte. Amém? Hoje é um dia de muita alegria, porque nós vamos celebrar o nascimento dele. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar você para se colocar de pé e fazer uma oração diferente hoje. Não peça nada. Somente agradeça. Agradeça a Jesus por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família. Por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer. Amém? Feche seus olhos e ora a Deus agora. Faça uma oração de agradecimento do jeito que você souber. Ora a Ele. Fala, Deus, muito obrigado pela sua morte na cruz. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E hoje nós celebramos com muita alegria esse nascimento. Amém? Nós te glorificamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos mantém todos os dias de pé, nos sustenta, é a nossa rocha forte, é o nosso alimento, é o nosso bom amigo, nosso conselheiro, o nosso Deus fiel que nunca nos abandonou, jamais nos abandonará. Aleluias a Deus. Pai, nós te damos graça por esta manhã maravilhosa na tua presença. Senhor, muito obrigada por todo esse ano, por todas as bênçãos concedidas, por tudo que o Senhor nos deu, pelo ar que o Senhor nos deu todos os dias para nós respirarmos, por todas as manhãs que nós levantamos, por todas as manhãs que o Senhor nos sustentou, por todos os dias que o Senhor nos sustentou de pé. Muito obrigado pelo dom da vida, Senhor. Deus, obrigado, porque hoje nós temos a oportunidade de celebrar o nascimento de Jesus Cristo, que está no nosso meio. Deus, que morreu naquela cruz por nossos pecados, inocente, sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa. Ele subiu naquela cruz, Senhor, e morreu a nossa morte. E hoje, com muita alegria, nós celebramos, Senhor, não a morte da cruz, mas o dia do seu nascimento, meu Deus. O dia do seu nascimento naquela manjedoura tão simples, Senhor. Não tinha nenhuma formosura, não tinha riqueza, mas tinha, Senhor, esperança, um governo maravilhoso que o Senhor traria sobre nós, sobre toda a terra. Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Jesus, Tu és o único e suficiente, digno de todo louvor nesta manhã, digno de toda glória, digno de toda adoração. Nós nos rendemos, Senhor, nesta manhã, diante do Senhor, diante da Tua cruz, diante dos Teus pés. Nós nos entregamos e declaramos que o Senhor é o único, o suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Muito obrigada, porque o Senhor sempre está presente, meu Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, te glorificamos. Seja bem-vindo, eterno, Rei maravilhoso, Príncipe da paz. Aleluia. Amém.
Podem se assentar, por favor. Aleluias. Naquela noite, o céu decidiu falar. Enquanto pastores simples vigiavam seus rebanhos, Deus vigiava o cumprimento de uma promessa eterna. Não foi em palácios, não foi diante de reis, foi no campo, onde o coração humilde estava pronto para ouvir. De repente, a glória do Senhor rompeu o silêncio da noite. A luz venceu a escuridão e o medo tomou os homens. Mas a voz do céu trouxe descanso. Não temais, porque naquela mesma noite, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Eterno se fez presente, a palavra se fez carne. O Deus invisível escolheu habitar entre nós. E então, não foi apenas um anjo. O céu se abriu. Uma multidão celestial encheu os céus, declarando aquilo que a terra precisava ouvir. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens a quem Ele quer bem. Na simplicidade de uma manjedoura, nascia a esperança do mundo. O choro de um bebê anunciava o fim de uma separação entre Deus e os homens. Naquela noite, o céu tocou a terra e a eternidade entrou na história. Hoje, assim como naquela noite, o anúncio continua ecoando. O Salvador nasceu. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele atentou para a humildade da sua serva. O que é isso? O quê? O que você está dizendo? Ah, nada. É um cântico de Davi? Cairia bem agora. Não, desculpe, é apenas algo para mim mesma. Você fez um poema? Sim, mas eu... Quando? há vários meses. Eu adoraria ouvi-lo. Vamos falar de quê? Vamos falar de algo mais agradável. Tá bom. Quero dormir tranquilo. Maria? Você está vendo isso? Maria? Maria?
na hora. Ai, venha, venha. Eu te ajudo, vem sentar. Devemos pedir ajuda? Você nunca fez isso. Talvez a esposa do senhor da hospedaria possa ajudar. Não, nós não temos tempo. Nós conseguimos. Não, eu não Maria, quero que você me apenas veja respire. assim. Vem, respira. Calma. Maria, olhe pra mim. Não. Eu posso esperar. Vai chamar alguém. Não olhe pra lá, Maria. Olhe pra mim. Nós não estamos sozinhos. Eu tô com muito medo. Ei. Lembre-se do que o seu mensageiro disse. A primeira coisa que o seu mensageiro disse foi a mesma coisa que o meu mensageiro disse. Você lembra? Não tenha medo. Não tenha medo. Eu te amo. Eu te amo. Obrigada por cuidar de mim. Ai, Maria. Deus me deu você. Porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. Um cântico de Davi. Sim. Posso ouvir o seu agora? Agora não. Eu sei. Tá na hora, não é? Sim. Certo, Sim. está na hora. Certo. Tudo bem, eu cuido de você. Surgem anjos proclamando paz na terra, Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Vão-se alegres os pastores, ver o infante celestial, e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória a Deus nas alturas. Povos, tribos, celebrai, glória a Deus também dizer, de joelhos adorai-o, Ele é o Cristo, grande Rei. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E Ele reinará para sempre. E Ele reinará para sempre. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim
glória a Deus nas alturas. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. E tu és o Senhor de tudo que sou. E vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. E então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Noite feliz, noite de paz, noite de amor. A terra silencia e o céu se inclina para tocar os homens. Entre as sombras suaves e luz de estrelas, nasce aquele que transforma a história. Não com alarde, não com força, mas com a ternura de um Deus que escolheu amar. Noite feliz, quando o choro de um bebê quebra o silêncio do mundo e anuncia a esperança. Noite de paz, porque nos braços de Maria repousa o príncipe da paz. A promessa agora tem rosto, a eternidade agora respira. Noite de amor. Amor que se fez carne, amor que se fez pequeno, amor que se fez próximo. O céu observa, a criação prende a respiração. E os corações simples são convidados a contemplar o milagre. Noite feliz. Quando Deus permanece distante, mas vem morar entre nós. Noite de paz. Porque a reconciliação começa numa manjedoura. Noite de amor. Porque ali nasce o Salvador, Cristo, o Senhor. Enquanto a melodia ecoa suave, o anúncio permanece eterno. É Natal. Minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes.
encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Para com Abraão e seus descendentes para sempre. Isso é incrível. É como o cântico de Ana, mas ainda mais bonito. Está melhor? Você está confortável? Sim, obrigada. Ainda está com dor? Estou, mas o cobertor embaixo está ajudando. Está. Ai, eu não sei como você faz isso. Ai, meu coração vai explodir. Oh, não me faça rir. Dói se eu rio. Ele é tão pequeno. É menor do que eu esperava. Eu não sei o que eu esperava, mas não era nada disso. Não. Desde o início de tudo. Então, o seu mensageiro disse que ele seria chamado de santo, filho de Deus. A profecia menciona Emanuel. Então, nós vamos ficar com Jesus? Eu acho que devemos. Eu acho melhor, não é? Não. Ele precisa dormir. Vocês dois precisam. Coloque-o na manjedoura. É uma cama melhor do que a que eu fiz para você. Noite de paz, noite de amor, tudo nós terminará entre os astros que as fazem a luz. Bela indicando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz. Brilha a estrela da paz.
paz, noite de amor. Ouve-o, fiel pastor, coros celestes que plantam a paz, que nessa noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor paira no rosto do meio Jesus, e no presépio do mundo a luz, astros de eterno fulgor, astros de eterno fulgor. De terras distantes, eles partiram guiados por um sinal. Não por mapas, não por exércitos, mas por uma estrela que rasgava a escuridão do céu. 3 reis, 3 caminhos, um mesmo destino. Enquanto o mundo dormia, eles seguiam atentos, observando os céus, discernindo os tempos, crendo que algo eterno havia começado. A estrela não apenas mostrava o caminho, ela anunciava uma promessa. Reis deixaram tronos, riquezas ficaram para trás, porque nenhum outro se compara à glória do que estava por nascer. Cada passo era fé, cada noite, esperança, cada olhar ao céu, expectativa. Até que a estrela parou. Ali não havia palácio, não havia coroa, havia uma manjedoura. E diante de um menino, reis se ajoelharam. E o ouro declarou realeza. O incenso anunciou divindade. A mirra profetizou sacrifício. Mas aquela cena não fala apenas do passado. Ela fala de nós. Porque diante dos reis não nos levantamos, mas ajoelhamos. Ajoelhamos o orgulho, ajoelhamos a vontade, ajoelhamos o coração. Pois reconhecer Jesus não é apenas admirá-lo, é render-se a Ele. Naquela manjedoura, as nações se curvaram e hoje o convite permanece. Ajoelhe-se perante o Rei, porque quem se ajoelha diante dele jamais caminhará na mesma direção.
O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Ele é lindo. Todos vão se alegrar com isso. Todos precisam saber. Todo mundo, sim. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos. Nós esperamos há muito tempo. Há muito. Obrigado. Santa, de estrelas tão brilhantes, ó linda noite em que o Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que o Cristo na terra apareceu. As almas vivem nova esperança em clara aurora, a nova luz chegou. Ajoelhar, ouvir a voz dos anjos, Natal, Natal, nasceu o vosso Rei. Natal, Natal.
os anjos. Natal, Natal, nasceu o Rei dos Reis. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Nesta noite tão especial, nossos corações se unem em gratidão. Gratidão a Deus, que em sua infinita bondade nos presenteou com o maior de todos os dons, Jesus Cristo. Celebramos não apenas um nascimento, mas a esperança que renasce, o amor que se fez carne, a luz que brilhou na escuridão e transformou para sempre a história da humanidade. Agradecemos por cada vida aqui presente, por cada família representada, por cada voz, cada instrumento, por cada gesto de entrega que tornou esta cantata possível. E agora, queremos convidar todos a participarem de um gesto simples, mas profundamente significativo. Pedimos que os irmãos que estão nas mesas da frente acendam suas velas primeiro e, com cuidado e amor, compartilhem essa chama com o irmão ao seu lado. Que essa luz passe de mão em mão, de mesa em mesa, de coração em coração, lembrando-nos de que a luz de Cristo não foi feita para ser guardada, mas para ser repartida. Enquanto essa chama se espalha por todo este lugar, somos lembrados de que somos um só corpo, uma só família, unidos pela mesma esperança. E assim, iluminados pela luz que veio ao mundo, cantemos todos juntos, Noite Feliz, celebrando a paz, o amor e a salvação que nasceram naquela noite santa. Que a mensagem do Natal não termine nesta manhã, mas continue viva em nossos lares, em nossas atitudes, em nosso amor ao próximo. Que a paz de Cristo reine em nossos corações e que a esperança do céu acompanhe todos os dias com gratidão, fé e alegria. Declaremos Feliz Natal! Noite feliz, noite feliz, rosa
Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso Deus. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz. Eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é o teu coração, que quiseste nascer nosso irmão, e a nós todos salva, e a nós todos salva.
Jesus nasceu na forma de um bebê, pequeno, vulnerável, entrando no nosso mundo um cenário escuro e difícil. Vimos o Natal como início de uma história de amor radical. O Deus eterno se fazendo carne, entrando na nossa realidade, nascendo em um estado, sendo colocado em uma manjedoura para sentir nossas dores e viver em meio de um mundo em caos. Natal não é o fim da história, mas a manjedoura de Jesus é o ponto de partida para algo ainda maior. O menino que nasce em Belém não veio só para estar entre nós, porém veio para morrer por mim e por você. A manjedoura, na verdade, é o berço da cruz. Se você olhar com atenção, tudo no nascimento de Jesus aponta para o tipo de vida e de morte que ele teria. Ele não veio com conforto, mas veio em simplicidade. Não nasceu cercado de aplausos humanos, porém cercado por animais. Veio e foi humilhado. Não teve lugar em hotel e muito menos em uma hospedaria. Desde o início, ele estava marcado para a rejeição e o desprezo com dor. Isaías 53, verso 3, diz o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. E tudo isso porque ele escolheu nos salvar, abrindo mão de seu conforto, de sua glória lá no céu, para carregar a minha e a sua condenação. Porque o castigo que estava sobre nós foi lançado sobre Jesus, para que nós pudéssemos viver em paz com Deus. Isaías 53, 5 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Isso tudo fala de um amor incondicional. Um amor que não requer nada em troca e muito menos cobra para amar. Porém, um amor que se entregou sem mesmo hesitar. Um amor que é onisciente, sabendo de tudo o que aconteceria e mesmo assim preferiu se fazer homem e carregar sobre si o peso dos nossos pecados. Pois a manjedoura é o berço da cruz. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Senhor, que nós estamos aqui para celebrar, Senhor, o teu nascimento. Porque sem o teu nascimento, Senhor, nós jamais teríamos encontrado, Senhor, a paz. E jamais, Senhor, teríamos, Senhor, mais uma vez, encontrado o caminho de volta ao Deus da nossa salvação. Nós te agradecemos, Senhor,
E eu peço, Senhor, que fale conosco, continue falando da mesma maneira, Senhor, que Tu já se faz presente aqui, Senhor. Toca os nossos corações, toca, Senhor, a nossa mente, toca, Senhor, o nosso entendimento e abra, Senhor, o nosso entendimento para compreender o verdadeiro sentido e o verdadeiro significado da palavra Natal. Eu te agradeço e te peço no santo nome de Jesus. O amor que desceu do céu para habitar entre nós. Jesus, mesmo sendo onisciente na presença de Deus, ele já sabia de tudo aquilo que ia acontecer. Ele sabia que muitos de nós iríamos rejeitá-lo, muitos de nós íamos negá-lo, muitos de nós iríamos abandoná-lo e muitos de nós não íamos nem acreditar que ele viria para nos salvar. O seu amor, ele foi tão grande que ele não se importou com nada disso. O amor de Jesus por nós, antes dele se fazer carne, antes dele nascer, era tão grande porque é impossível de se medir. É um amor que ele tinha pela sua criação e, ao mesmo tempo, ele sofria em ver que a sua criação jazia no pecado. Por esse motivo, ele tomou uma decisão: nascer por mim e por você e se fazer pecado por nós. Porque o seu amor foi tão grande e o seu amor é incomparável com o amor de qualquer pessoa. Porque o seu amor é um amor que não cobra, o seu amor é um amor incondicional. O próprio apóstolo João, em João 3,16, ele diz a seguinte coisa: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Ele deu, não cobrou, para que todos aqueles que creiam na presença que tenham a vida eterna. Mas aqueles que não creem vão perder e não terão a chance de estar com Deus. Jesus veio para que você creia e para que você tenha uma chance de estar mais uma vez na presença do Pai. Aí no verso 17 ele complementa: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O Natal nos mostra que ele desceu, que ele enviou, que ele veio e se aproximou de mim e de você, para mudar o rumo da nossa história. Porque a nossa história já estava escrita. Era uma história de condenação, era uma história aonde todos nós íamos padecer por causa dos nossos pecados. Pois a Bíblia diz que Jesus se fez carne para que ele pudesse tomar sobre si todas as nossas condenações. Por isso que hoje eu e você somos livres para entrar na presença do Pai. O berço, ou seja, a manjedoura, nada mais foi o início de uma história que ia mudar a nossa história. Porque a palavra diz: Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho. Essa razão, o verbo amor, significa que Deus deu, sem pedir nada em troca, ao seu Filho. Ele dá o seu Filho, e o seu Filho se dá por mim e por você numa cruz, para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Se você prestar atenção, no início, quando Jesus nasce, a Bíblia diz que Maria
o enrolou em panos. E esse enrolar em panos foi para a criança não ter frio. Isso foi no início da vida de Jesus. Porém, no fim da vida de Jesus, a Bíblia diz que ele também foi envolto em panos. Mas não para não ter frio, mas para ser colocado em um local frio. Do mesmo jeito que ele nasceu, envolto em panos, ele foi colocado numa tumba por causa de mim e de você, envolto em panos. João 19:40 diz, tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho juntamente com especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. O nascimento de Jesus sempre apontou para a cruz. Sempre. Sempre. O peso do nascimento de Jesus sempre foi para mostrar que ele nos amou acima de todas as coisas. Sabendo ele que ele teria que cometer um sacrifício perfeito para que nós pudéssemos ser perdoados de verdade. Porque quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vemos que os sacrifícios que eram feitos com sangues de animais eram sacrifícios imperfeitos. Os nossos pecados nada mais eram cobertos, porém não eram esquecidos. Mas quando Jesus nasceu, morreu numa cruz, se entregou por mim e por você, nossos pecados, além de serem apagados, foram esquecidos por Deus. Porque a Bíblia diz que ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. E que aqueles pecados que nós tínhamos, ele já não se lembra mais. Por causa do amor de Jesus por mim e por você. Jesus, ele trocou o céu, ele abriu mão da sua glória e de tudo que ele tinha, por causa do seu amor incondicional por mim e por você. Quem de nós faria e pagaria um alto preço por uma outra pessoa? Quem de nós trocaria de lugar com uma pessoa que sabe que ela é culpada? Quem trocaria o seu lugar com uma pessoa que seria açoitada, espancada, cuspida e crucificada? Quem trocaria? Porque isso era para mim e para você. Mas Jesus nos amou de tal maneira que ele tomou sobre si as nossas culpas e assumiu a nossa condenação por amor a nós. Quem trocaria o lugar com um assassino? Quem trocaria o lugar com um ladrão? Quem trocaria o lugar com um estuprador? Quem trocaria? Jesus trocou, se fazendo homem e morrendo numa cruz, para que tudo que nós fizemos, tudo o que nós pecamos, tudo o que nós pensamos, fosse lançado sobre ele e nós fôssemos perdoados. 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tomou sobre si, tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, ou seja, Deus fez Jesus um pecador em nosso lugar, para que nele nós tornássemos
justiça de Deus. Jesus, uma pessoa inocente, uma pessoa que não tinha culpa alguma, se tornou culpado por causa do amor que ele tinha por mim e por você. O Natal, ele não é sobre uma data. O Natal é sobre uma pessoa. O Natal é sobre o nascimento de Jesus. E tudo o que aconteceu do nascimento de Jesus sempre apontava para a cruz, porque a manjedoura foi o berço da cruz. Jesus, ele pagou um alto preço por amor do mundo. Ele não olhou e não discriminou ninguém. Ele não escolheu e disse, esse merece ou aquele não merece. A Bíblia diz que ele morreu por todos. E todo aquele que crer nele não está mais debaixo de condenação. Se você crer, você foi perdoado. Se você crer, não há mais condenação sobre você. Porque Romanos 8, verso 1 e 2 diz, portanto agora, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E por causa desse preço pago, pelo preço que foi tirado de sobre nós e colocado sobre Jesus, a condenação que foi arrancada de sobre nós e foi posta em Jesus, hoje eu e você podemos ser chamados de filhos de Deus. Hoje você tem o direito de entrar na presença de Deus como filho e não mais como criatura. Porque você é filho, separado, amado pelo nosso Senhor. João 1:12 diz, contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Entenda, ser filho de Deus não é um sentimento, porém é uma posição. Deus nos deu uma posição, um posicionamento no mundo espiritual. Pois isso é um certificado, quando ele diz assim, se tornaram filhos de Deus. Deus está certificando no mundo espiritual e nos dando autoridade que eu e você somos filhos do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Então, a partir de hoje, não se veja mais como qualquer um, porque você não é qualquer um. O preço da cruz te fez filho, e filho amado e perdoado, porque agora você já não é mais escravo, mas sim um filho amado. Tudo que aconteceu foi simples para muitos, porém foi um sacrifício enorme que Jesus cometeu, porque ele teve que abandonar tudo. Quando eu digo tudo, é tudo, por causa de você. Por causa de você. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão da sua coroa, abriu mão de ser servido para servir. Ele abriu mão
da sua vida para que nós pudéssemos viver. E o mais interessante, que ele foi humilhado e não reclamou nenhum momento. Filipenses 2:8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse mesmo Jesus que nasceu num estábulo e foi colocado numa manjedoura, ele cresceu, ele viveu e morreu. Porém, ele também ressuscitou e está vivo hoje. E por causa disso, nós realmente não só podemos, mas nós devemos celebrar o Natal. Porque da mesma maneira que o anjo anunciou a Maria o nascimento de Jesus, ele também anunciou que Jesus havia ressuscitado. Por isso, nós lemos em Mateus, capítulo 28, versos 5 e 6. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Jesus nasceu com um único propósito, uma única missão, um único objetivo, que era entregar a sua vida por mim e por você. O objetivo era nos levar de volta ao Pai, quando o nosso caminho a Ele foi perdido. Eu e você caminhávamos como ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas, ovelhas sem direção, não sabiam para onde iam. Porém, quando Jesus veio, Ele nos deu a luz e o caminho, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. Nós éramos perdidos, porém hoje nós somos salvos, porque Jesus decidiu nascer, crescer, viver, morrer e ressuscitar. O Natal, ele não é sobre uma data. O Natal não é sobre o dia 25. O Natal não é sobre dezembro. O Natal não é sobre árvores. O Natal não é sobre presentes. O Natal é sobre Jesus, que nasceu, morreu, para que eu e você pudéssemos ter vida. Então, quando nós entendemos o verdadeiro significado do Natal, nós entendemos que nós não celebramos uma data, mas nós celebramos uma pessoa, Jesus Cristo, que se entregou por mim e por você. Então o Natal, ele não é somente estar em família, mas é se reunir para lembrar que Jesus nasceu e se sacrificou por mim e por você. O Natal tem que ser a coisa mais celebrada na nossa vida. Porque se Jesus não tivesse nascido, nós não estaríamos hoje aqui. E muito menos teríamos razão para estar vivo. Nós estamos vivos porque Jesus nasceu e morreu por nós. Porque o nascimento de Jesus sempre apontou para a cruz. A cruz que hoje eu e você nos dá direito de sermos chamados de filhos e filhos de Deus.
Então, na próxima quinta-feira, dia 25, celebre o verdadeiro significado do Natal, que se chama Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. A mesma criança que chorou quando nasceu foi crucificado sem dizer uma só palavra. Porém, quando ele disse, está consumado, nosso perdão foi liberado. E por isso hoje eu e você estamos aqui para celebrar o nascimento de Jesus. E lembrando, não é dia 25, e muito menos em dezembro que ele nasceu. Porém, ele nasceu. E isso é o importante. Coloque-se de pé. Jesus foi e sempre será a razão do Natal. Então, quinta-feira, lembre do verdadeiro significado do Natal. O preço que foi pago por mim e por você. Um preço que eu e você jamais podemos repagar. Um preço que é impossível de calcular. Por quê? Porque ele abriu mão de tudo que ele tinha por mim e por você. Um amor que é incomparável. O meu amor pela minha esposa jamais chegará aos pés daquilo que Jesus fez. O meu amor pelo meu filho jamais se comparará com aquilo que Deus nos deu. O amor de Deus é um amor incomparável. Porém, é um amor reparador. Um amor que transforma, que restaura e que nos restabeleceu na presença do Pai. Seja consciente que a data nada mais é um momento de lembrar o sacrifício da cruz. Eu vou pedir que você curve sua cabeça agora, feche seus olhos. E agradeça ao Senhor pelo berço e pela cruz. Porque sem isso, você e eu não estaríamos aqui agora. Sem a manjedoura, eu e você jamais poderíamos entrar na presença de Deus. Sem a cruz, eu e você jamais seríamos perdoados. Mas o preço que ele pagou, hoje nós podemos dizer que somos perdoados. Pai, eu quero te agradecer pelo, Senhor, sacrifício que tu fizeste se fazendo homem. O sacrifício que tu fizeste se tornando uma criança vulnerável, crescendo, vivendo e morrendo em meu lugar. Tomando sobre si, Senhor, a minha culpa, a minha condenação, se fazendo, Senhor, pecado por mim, para que eu fosse perdoado, fosse redimido e
toda condenação fosse arrancada de mim. Por isso, Senhor, nesse dia que nós estamos aqui, nós não estamos nada mais celebrando um dia, mas estamos aqui, Senhor, celebrando a Tua pessoa, quem Tu foi, quem Tu és e quem Tu sempre serás. O nosso Redentor, o nosso Salvador e o nosso Pai. Nós Te agradecemos e nós, Senhor, Te exaltamos por tudo o que o Senhor fez, faz e ainda fará por nós. Porque nós não deixamos de pecar, mas todas as vezes que nós pecamos, nós sabemos para onde e para quem nós devemos correr. É para Ti, Jesus, o Senhor dos Senhores, aonde um nome foi dado a Ti, que é sobre todo nome, e que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Tu és Deus Todo-Poderoso. Nós Te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom dia, bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de cada um que aqui está. E agora chegou a melhor hora uma das melhores horas do dia, que é a hora de fazer o dízimo, de devolver ao Senhor o que é do Senhor. Gostaria de ler um versículo para vocês aqui rapidinho, que vai ser Salmos 24:1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que neles vivem. E o engraçado é que tem uma outra versão que é um pouquinho ainda mais direta. Caçador de gigante, joga para mim aí, por favor. Fechou. Ótimo. O que eu gosto dessa versão aqui, porque é bem menos romântica, é bem mais direto. Ao Senhor pertence a terra e sua plenitude. O que significa isso? Que tudo que tem na terra é dele, nada é nosso. A terra é dele, esse prédio é dele, o nosso corpo é dele, a nossa alma, nosso espírito. Nós somos apenas administradores. As nossas finanças, a nossa casa, a nossa família, nada é nosso. Nós apenas cuidamos do que tudo que ele provê para a gente. Então, uma coisa que eu gosto de falar com os meninos que trabalham comigo é que quando nós pegamos alguma coisa que não é nossa, emprestamos alguma coisa de alguém, nós temos que cuidar melhor do que nós cuidaríamos do que é nosso. Devolva da mesma condição, ou, se possível, numa condição ainda melhor. Por que eu digo isso? Porque o Senhor está confiando na gente para cuidar do que é dele. Ele nos deu habilidade, nos dá saúde, para que possamos trabalhar, que possamos ganhar, que possamos cuidar daqueles que precisam do cuidado, nosso cuidado. Então, é importante a gente estar sempre cuidando, administrando bem as nossas finanças, porque não é nossa, da nossa saúde e da saúde daqueles que dependem da gente. Então, o Senhor, ele é, como o pastor disse, o amor dele por nós é incondicional. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: ele não pede muito da gente. O dízimo, na Bíblia, eles chegam a citar 10%. Mas como nós estamos administrando o que é dele, como eu disse anteriormente, tente sempre devolver aquilo que você pega de uma maneira ou igual ou em condições melhores.
Então, apesar da Bíblia estar dizendo 10%, que é o mínimo, quem tiver condições de poder devolver o dízimo em condições melhores, por que não? Porque o Senhor não faz nada. Ele não coloca a gente em situações que não podemos sair dela. Nada é complicado. Então, eu gostaria de pedir a vocês, que todos que puderem, devolvam o dízimo, faça a sua oferta com felicidade, com alegria no coração, porque nada faltará. O Senhor sempre nos cuidará, sempre providenciar tudo o que precisamos. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela presença de vocês e gostaria de falar para vocês que nós temos aqui várias formas de fazer o dízimo. Nós temos o Zelle, Venmo, Cash, Check. O pastor também, se alguém precisar passar cartão, ele também aceita. Então, eu gostaria de... Oi? Também, isso mesmo. E tem os envelopes atrás da cadeira, que aí tem o seu QR Code, que vocês podem também fazer tirar uma fotinha aí e fazer o envio eletronicamente. Então, gostaria de agradecer a vocês. E, Serginho, solta uma musiquinha pra gente aí, por favor. Amém. Obrigado, pessoal. Gostaria de pedir a vocês que fechassem os olhos para a gente poder orar e continuar com a nossa comunhão. Em nome de Jesus. Senhor, gostaria em primeiro lugar agradecer, Senhor, a tua presença aqui nesse lugar. Gostaria de agradecer a vida de cada um que aqui está, meu Pai, cuidando de cada um, sempre providenciando tudo que precisamos, nunca deixando faltar nada. Siga abençoando a cada um que aqui está, meu Pai, em nome de Jesus. E agora, nos próximos dias, no Natal, Ano Novo, que todo mundo tenha um holiday feliz, meu Senhor, em nome de Jesus, que ninguém venha precisar de nada, que todo mundo tenha um ótimo domingo e que possam ir para casa em paz e segurança. Em nome de Jesus, te agradecemos. Aleluia. Bons, eu estou feliz, muito feliz, porque nós estamos aqui mais uma vez, mais um ano, o Senhor nos deu graça, mais um ano o Senhor nos presenteou com mais um ano que vai começar. Daqui, basicamente, o quê? Daqui 2 semanas já começa 2026. E também estou feliz porque nós temos 2 pessoas nos visitando. Eu vou pedir para elas se colocarem de pé. Nós temos o Sean e a Lynn. Could you guys stand, please? So how we gonna tell them? Como nós vamos falar para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Welcome to our church in name of Jesus. Vai lá, dá um abraço neles, faça que eles se sintam em casa. Vai queimar o dedo, cara. Vai queimar o dedo. Pegou a vela. Porém, está traduzindo aí, Adão? Porém, nós também temos hoje, ela não está usando o fone. So a little bird told me today
that someone is someone's birthday today. And because it's her birthday today, Miss Lynn, we're going to sing happy birthday. And we also have a gift to you. Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lynn. Happy birthday to you. Happy birthday. God bless you. Aleluia. Me dá mais. Ah, é também. Vamos cantar parabéns para o Isaac? Eu esqueci. Acende a vela de novo aí. Vamos cantar parabéns para o Isaac. Acende a vela aí. Eu esqueci que foi aniversário do Isaac também. Eu esqueci desse detalhe. Acende a vela aí, Simone. Acende 2 velinhas aí. Eu acho que... Vai lá, André. Leva ele lá. So, we're going to sing happy birthday for him too. 2 years. We're going to sing now in Portuguese. Vamos lá? Vamos cantar parabéns para o Isaac? Você deu aí? 1, 2 e... Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você. Aleluia! Sopra a vela. Amém. Segura esse bolo aí, pelo amor de Deus. Irmãos, eu vou pedir para vocês se sentarem mais 2 minutos, que nós já estamos encerrando. 2 minutinhos, só para mim passar os anúncios. Por favor, sentem-se. Só para mim passar os anúncios. Coloca os anúncios para mim, irmão, por favor. O matador de gigante. Irmãos, nossa oração e a nossa célula volta na 2ª semana de janeiro. Então, nós estamos de férias. Isso não quer dizer que você não tenha que orar dentro de casa, ok? Então, você continua orando, buscando a presença do Senhor. Porém, a nossa oração online, a nossa célula volta na segunda-feira a oração e a célula na 2ª quarta-feira de janeiro. O nosso culto da família, nós estamos aqui todo domingo às 10h30 da manhã. Não às 7h30. Logo a gente vai começar um culto às 7h30 da manhã para os americanos. E o Alex vai ter que vir aqui para pregar. 7h30 da manhã. Próximo culto, nós temos nosso culto de missões. Então, eu quero encorajar você a estar aqui para a gente fechar o ano de dezembro com missões e fazer grandes coisas lá na África. Um update para os irmãos sobre o dinheiro que nós levantamos. O pastor já recebeu o dinheiro, porém as crianças não querem brinquedos. Elas querem roupa. Então ele pediu autorização, eu conversei com os líderes e nós abrimos mão de comprar brinquedo porque eles disseram, pastor, nós temos uma veste de roupa para a semana toda. Então nós preferimos roupa em vez de brinquedo. Então o pastor disse que vai conseguir comprar pelo menos 4 vestimentas para cada criança. Então nós já vemos que
A mudança foi radical e nós temos que agradecer a Deus por isso. Então, no próximo domingo, nós temos missões. Próximo, Davi? Nosso culto da virada, dia 31. Irmãos, eu conto com todos vocês. Nós vamos ter muita brincadeira, nós vamos ter palavra também, nós vamos ter louvor, nós vamos ter prêmios. Então, eu quero encorajar vocês a estarem aqui para os desafios. Então, nós vamos estar aí trabalhando as brincadeiras e nós vamos explicar no dia como que vai funcionar. Então, se preparem. E os prêmios não vai ser qualquer coisa, não. Vai ser coisa boa. Amém? E é 9h, viu? 9h. No dia... Eu não sei... Tá aí o da casa da Clay também? Dia 27, no próximo sábado, nós estaremos fazendo uma reunião na casa da irmã Cleide, mais uma vez avisando, ó, quem quiser tem piscina, tem jacuzzi, tem academia para musculação também, né? Então, Alex não tem desculpa de não ir, porque vai malhar, lá tem academia para você malhar. Então, dia 27 às 5h, não é isso? Então vai ser um potluck. Então cada um vai levar alguma coisa para a gente se reunir e celebrar ali na casa da Cleide no dia 27 às 5h. Se você não tem o endereço, você manda uma mensagem, eu passo o endereço para você e está todo mundo convidado. Não é ninguém, é para toda a igreja. Então está todo mundo convidado. E quiser levar alguém também, pode levar. Então, o lugar lá é bom, nós vamos ter brincadeiras. E eu quero encorajar você a estar lá o próximo sábado. E eu vejo os irmãos também no domingo. Porque só porque vocês forem lá no sábado, não quer dizer que não vem para o culto. Porque o povo tem essa mania vai nas festas no sábado, aí no culto, não vem no culto no domingo. Amém? Irmãos, eu quero encerrar, eu quero chamar... Cadê minha esposa? Vem aqui, minha esposa. Lorenzo, come here. Come here. Come here. Come here. Come on. Põe ele do outro lado, para você não ficar atrás da mesa. Irmãos, eu quero agradecer. Vou chorar, não. Eu quero agradecer a vida de cada um de vocês. Porque sem vocês nós não seríamos igreja. Mas por causa de vocês é que nós continuamos aqui sobrevivendo e nós vamos continuar por muito tempo ainda. Nosso coração, eu falo por mim, pela minha esposa, o nosso coração é grato por tudo que vocês fizeram, fazem e ainda vão fazer, não só pela igreja, mas por nós. Nós amamos vocês de coração. Temos algumas reclamações, mas que essa igreja não é perfeita, a gente só vai se tornar perfeito quando nós estivermos na presença de Jesus, depois do arrebatamento. Então eu quero agradecer de todo o meu coração. Se eu for citar o nome de todos, a gente vai terminar muito tarde. Então, de coração, nós amamos vocês, somos gratos pela vida de vocês e por tudo aquilo que vocês fizeram por nós. E por manter e sustentar essa obra aberta. Amém? Muito obrigado. Então, um Feliz Natal para todos vocês. Que vocês celebrem o Natal na quinta-feira com o verdadeiro conhecimento do Natal, que é celebrar o Natal por Jesus, por Ele ter nascido e morrido por nós. Mais uma vez,
muito obrigado. Quer falar alguma coisa? Quem quer ouvir a pastora falar? O Isaac tentando apagar as velas. Graça e paz. Tá ligado? Graça e paz, irmãos. Amém. Que manhã bonita, né? Que o Senhor preparou para nós, essa comunhão aqui com os irmãos, essa igreja linda, maravilhosa, abençoada. E como o Glauber disse, nós amamos muito, muito vocês. E desejamos do fundo do nosso coração um Feliz Natal para vocês, para suas famílias, com muito amor, muita paz de Deus, muitas bênçãos do Senhor. Amém? Amamos muito, muito vocês e vamos celebrar. Amém? Deus abençoe. Amém. Coloque-se de pé. Para que nós possamos orar e encerrar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, pelo seu nascimento, pela sua vida e pela sua morte. Porque, Senhor, através da sua morte é que hoje nós estamos aqui. Porque tu nos perdoaste e tu, Senhor Jesus, nos restabelecestes no reino do Senhor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Eu quero, Senhor, abençoar, Senhor, essa igreja, abençoar essa casa e pedir, Senhor, que esse Natal o Senhor venha guardar todos eles, livrando eles de tudo aquilo, Senhor, que possa causar, Senhor, dano à vida deles, livrando eles de acidente, livrando eles, Senhor, de qualquer coisa que possa ser levantada contra a vida deles. Acampa os teus anjos, Senhor, ao redor dos membros da família dessa igreja, Pai. Eu te peço e eu te agradeço no santo nome de Jesus. Abençoa esses alimentos e peço, Senhor Jesus, que esses alimentos venham ser, Senhor Jesus, um motivo, Senhor, de nós ainda continuarmos te agradecendo. Te agradeço no santo nome de Jesus. Amém, amém, amém.